paz do Senhor, meus irmãos. Estamos em mais uma escola bíblica dominical. Eu gostaria de convidar a todos que neste momento, onde você estiver, para o que você está fazendo, nós vamos fazer uma oração para darmos início à nossa escola bíblica dominical, o início desse novo trimestre. Amém? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, com alegria, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença na manhã deste dia, para iniciarmos mais um estudo bíblico da Sua Palavra. Venha estar conosco, Senhor, nos orientando, direcionando em tudo, e que Teu Espírito tenha liberdade para nos usar, conforme a Tua vontade, Senhor. Que a palavra ministrada nesta manhã, ela possa ter o endereço certo, que é o coração de cada um de nós, daqueles que estão nos seus lares, Pai, que estarão participando deste momento tão especial. Realiza, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade nesta manhã, e usa o Teu Filho que estará ministrando a Tua palavra. Fica conosco, querido Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu gostaria que aqueles que têm a lição, mesmo dentro do seu lar, assentado no seu sofá, abram, por favor. Estaremos lendo a lição de número 1, a ética dos 10 mandamentos. Texto bíblico básico, Êxodo capítulo de número 20, versículo 1 até o 4, depois versículo 7 até o 10 e o 12 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus a todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? O texto áureo está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém, meus irmãos? Nós ouviremos agora um louvor pelo cooperador Júnior e logo depois estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Continue conosco, fique atento a tudo que Deus tem para você nesta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, com a paz do Senhor, vamos estar louvando a Deus com o hino de número 400 da nossa harpa cristã, que tem como título Em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus,
eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, um bom dia, nesta manhã abençoada que o Senhor nos concede. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, você é o nosso convidado, fique à vontade. Estamos aqui compartilhando a Palavra de Deus nesta nova lição, neste novo trimestre. Uma lição muito interessante, muito técnica, e que nós vamos estudar hoje. O título da lição: a ética dos 10 mandamentos. Hoje nós vamos abordar a introdução de como se deu a entrega da lei de Deus ao povo. Do que o povo precisava, o que o povo precisava fazer, ser orientado em relação a servir a Deus. E nós sabemos que desde o momento em que nascemos, nós já viemos ao mundo, já estamos vindo ao mundo com noções de normas. Nós já estamos introduzidos dentro da nossa família com normas naquilo que nós podemos e que nós não podemos fazer. O homem, ele precisa de normas. O que seria de nós se não fossem as normas, não é verdade? Por exemplo, uma criança, ela já é instruída por seus pais no que ela deve e no que ela não deve fazer. A partir do momento que ela vai à escola, existem lá os combinados. Olha, isso você pode fazer e isso você não pode fazer. E com o desenvolvimento da vida social, nós já vamos ter a noção do certo e do errado, a noção básica daquilo que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, desde cedo, as normas já são estabelecidas nas nossas vidas. Mas mesmo assim, nós entendemos que o homem, ele é limitado naquilo que ele tem que cumprir, porque nós temos muitas dificuldades, inclusive em obedecer regras. As regras que nos confrontam, quantas vezes nos fazem chorar, nos fazem mudar o nosso humor, porque há coisas que queremos fazer, porém nós não podemos fazer. Não é verdade? Somos confrontados pelas regras. E Deus sabe da nossa limitação, não é verdade? Deus sabe que nós não podemos seguir a vida vivendo naquilo que eu acho e naquilo que eu não acho. Não é assim que funciona. E sabiente disso, o nosso Deus, Ele nos deu as suas orientações, nos deu as suas regras. E ao povo de Israel, os 10 mandamentos, o decálogo santo, louvado seja o Senhor. E se nós não temos essas regras, o que acontece? Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim: olha, Timóteo, haverá um tempo em que os homens, eles vão viver segundo o seu coração enganoso, eles vão viver segundo o seu coração desorientado, eles não vão querer mais a verdade irá incomodar os homens. A verdade de Deus que confronta os homens, eles vão fugir, eles vão querer outros mestres que ensinem aquilo que satisfaça a sua vontade. O que nós vemos hoje em dia? O que nós vemos que a cultura nos ensina? Olha, viva a sua vontade acima de tudo. Se te faz feliz, você pode fazer. E na verdade nós sabemos que não é bem assim, porque aquilo que talvez eu escolha que me faz feliz hoje, me traga problemas, prejuízos para o dia de amanhã. E o nosso Deus, Ele
ele sabe disso. E quando eu falo de regras, quando a gente fala de normas que Deus nos concede, todo país, toda nação, ela tem dentro do seu ordenamento as suas leis, as suas respectivas leis. Por exemplo, dentro da nação brasileira nós temos a nossa lei suprema, a Constituição de 88, que garante, que nos dá legalidade para as garantias fundamentais, o direito de ir, o direito de vir, o direito à propriedade, não é mesmo? O direito ao culto religioso e às suas liturgias. Isso é assegurado dentro da lei, da nossa Constituição. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que orienta os pareceres, os procederes em relação às crianças, aos adolescentes. Nós temos a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então veja bem, somos pessoas que devemos seguir as leis que nos são impostas, porque as leis direcionam as nossas vidas em todos os âmbitos. Não é diferente em nenhuma situação da vida. E agora nós temos aqui os israelitas, não é? Livres do Egito, rumo a Canaã. E nesse processo do Egito a Canaã, o Senhor Deus Todo-Poderoso queria estabelecer sim as suas regras, o que pode e o que não pode fazer. E aqui nós temos a introdução dos 613 mandamentos de Deus, 248 positivos, aquilo que você pode fazer, e 365 negativos, aquilo que você não pode fazer. Em regra, geralmente é isso, né? Há mais coisas que nós não podemos fazer do que aquilo que nós podemos fazer. Tudo isso resumido nos 10 mandamentos, conhecido pelos hebreus como as 10 palavras, o decálogo constituinte, né? Um resumo da ética de conduta chamado por Deus de sabedoria para os hebreus. Quando nós nos referimos ao Antigo Testamento, nós temos ali a história de Abraão, a história dos patriarcas, dos profetas, mas é impossível mencionar o Antigo Testamento sem mencionar os 10 mandamentos, as leis de Deus. E como os profetas valorizavam as leis de Deus, como eles estavam prontos a profetizar a obediência a essa lei, né? Aquilo que seria de benefício a eles em relação à obediência. Você vê Miqueias usado por Deus profetizando a nação: olha, vocês não obedeceram às minhas leis, por que vocês não me servem? Vocês estão enriquecendo ilicitamente, vocês estão vivendo no engano, vocês estão transgredindo a lei que Deus nos deu, e sobre vocês virá uma grande angústia, a consequência da transgressão à lei. Nós vemos também Oséias, quando ele se levanta aos sacerdotes, dizendo: vocês sacerdotes, vocês se esqueceram da minha lei. Veja bem, eles não é que não conheciam, eles conheciam a lei, mas eles se esqueciam da lei de Deus, eles não praticavam a lei de Deus. Vocês sacerdotes, vocês se esqueceram, e eu me esquecerei de vocês, e por causa de vocês, o meu povo não conhece a minha lei. Olha os profetas usados por Deus, preocupados sim na manutenção da lei para as nossas vidas. Aí nós conhecemos Salomão referendando a seguinte palavra: olha, de tudo que tens ouvido, o fim é este: guarda os mandamentos de Deus e o ama de todo o teu coração. Guardar os mandamentos, essa é a finalidade de tudo que eu ouvi, de tudo que eu escutei. Eu preciso guardar os mandamentos de Deus, eu preciso viver os mandamentos de Deus. E agora os israelitas, como eu disse aqui antes, do Egito para Canaã,
foi estabelecido os 10 mandamentos, as leis do Senhor a eles. Uma coisa interessante é que esse povo israelita que estava no Egito, eles não tinham conhecimento apurado de Deus. Eles tinham mais contato com os cultos pagãos dentro do Egito do que o culto com o Senhor teu Deus. Eles não tinham a consciência plena de quem realmente era a Deus. E quando nós vamos em Deuteronômio, nós vemos aqui algumas das regras para eles, para conhecer melhor a Deus. Eles saíram do Egito, eles precisam ter uma intimidade com Deus, eles precisam conhecer melhor a Deus. Esta aqui é uma delas, a partir de agora, os filhos e netos devem obedecer a mim. Ame a Deus de todo o seu coração, medita nessa palavra que eu ordeno a vocês, ensine aos filhos que me sirvam, ensinem as minhas leis aos filhos, converse em casa sobre elas, conversem sobre as minhas leis, faça lembretes dos mandamentos para que vocês possam decorar e temam a mim verdadeiramente, porque a partir desse momento, agora a nação israelita tem a possibilidade de se dedicar a conhecer a Deus e a buscar a sua presença, buscar os seus estatutos, não é verdade? E nós precisamos de lei, nós precisamos de ordem, sim. Onde não há ordem, há anarquia, e como o Senhor preza pelo estabelecimento da lei. E mais adiante nós vamos ver, o que eu tenho que viver hoje para mim? A lei ou a graça? O que vale mais? Qual é a medida maior? A lei ou a graça? Essa é uma questão que traz muito debate, mas nós vamos ver doravante em relação a esse tema. E para os hebreus, é para os hebreus ou é para a igreja? Para quem é? A gente tem que entender o seguinte: a primeira aliança em relação à lei, nós vemos o que? A história do começo de Israel, desde a sua formação, pela lei, eles sendo lipidados pela lei, melhorados pela lei, não é verdade? Já na segunda aliança nós temos o que? Jesus, o verbo encarnado, o nascimento de Jesus e o desenvolvimento da igreja. Só que as duas alianças, elas se completam. O que é maior, a lei ou Jesus? Jesus é maior. Jesus é o nosso ponto de referência principal. Mas Jesus não veio danificar a lei. Jesus, ele aperfeiçoa a lei. Nele todas as coisas estão cumpridas. É como se fosse um certo alívio, não uma liberdade para o pecado, mas uma liberdade para o perdão, para o alcance da graça. Então elas se completam. Agora o escritor aos Hebreus, ele diz assim, antes Deus falava com os nossos pais pelos profetas. Hoje, Deus fala conosco por Jesus. Então, hoje, o caminho é Jesus. Ele é o nosso ponto de referência maior para as nossas vidas. Mas vamos lá. Deus, ele queria também se mostrar ao povo de Israel. Ele queria se mostrar ao povo hebreu. Ele já tinha conversado com Moisés. Moisés, você que é o grande líder que eu escolhi, eu quero me relacionar com o povo, eu quero que eles tenham uma experiência comigo. É claro que o povo teve uma experiência com Deus antes, mas ali já era uma experiência de liberdade. O povo estava livre e Deus queria sim se revelar a eles. Deus queria marcar um encontro com eles. Tanto é que Deus marcou esse encontro de frente ao tão conhecido e mencionado Monte Sinai, não é verdade? E havia aqui uma orientação. Para se encontrar com Deus, esse povo tinha que banhar-se, esse povo tinha que estar com roupas limpas, esse povo tinha que estar também distante do monte, não podia chegar muito perto do monte. Agora olha que interessante, né? Quando Deus se manifesta no Monte Sinai, o povo se assusta, o povo
nossa, nós vamos ver Deus agora, Deus vai falar conosco. E de repente Deus se manifesta. E como que Deus se manifesta? Relâmpagos, trovões, o monte Sinai começa a fumegar, não é verdade? Som de trombetas. E o povo olha tudo aquilo, meu Deus, e começa a temer. Tanto é que eles dizem assim: Moisés, meu Deus do céu, Moisés, que Deus não fale conosco agora, que Deus fale conosco por você. Vai lá, porque estamos com medo. Mas a glória de Deus é impactante, né? A revelação de Deus é muito forte. E foi nesse ambiente que Moisés recebeu as leis, debaixo de glória, debaixo de poder, debaixo da manifestação verdadeira da presença de Deus. Deus entregando as suas leis para Moisés, para que o povo hebreu as cumprisse com eficiência. O decálogo, as 10 leis, é o resumo da aliança, não é verdade? E entre elas nós vemos as normas de convívio social, aquilo que melhora a minha relação com o meu próximo. Não matar, eu não posso matar o meu próximo. Não cobiçar a propriedade alheia, eu não posso querer aquilo que o meu próximo tem, não é verdade? Eu não posso. E aqui não há negócio, não pode. Mas não. Tem coisas que não dá para querer entender. É o não de Deus, não é verdade? A minha relação com o meu próximo, o meu convívio social. Aí Paulo diz assim: mas por que as leis de Deus estão no coração do homem? Por que a necessidade de ter a lei escrita? Se o homem conhece a lei e peca conscientemente, do que adianta a lei escrita, haver um registro do que pode ou não pode fazer? A verdade é que nós sempre precisamos ser lembrados das normas corretas. Nós somos falhos. Enquanto houver a condição humana, nós temos todas as chances de errar. Você sabe que mentir é errado, que é uma conduta imoral. Você sabe, mas você talvez não esteja livre. Você pode cair nesse erro, mas você sabe. Mas você errou, mas você sabe. E às vezes a consulta ao registro, olha, lá está registrado, eu sei, mas está aqui. É diferente, é como se fosse um renovo que é moral, daquilo que eu tenho que fazer. É um renovo, eu preciso ser lembrado, eu tenho que lembrar, né? Eu tenho que mudar a minha postura. Eu sei, mas às vezes eu me desvio, ou eu me desviei, não, mas está lá, eu tenho que me consertar. A lei é o aferidor, o que fazer e não fazer em relação à vontade divina. A lei ali é um termômetro, é um aferidor, o que eu posso e o que não posso. E geralmente quando nós transgredimos, dificilmente ficamos sem as consequências, né? Por mais que tenhamos o perdão, mas as consequências, essas aí, infelizmente, nós vamos ter que arcar. Por isso que, na medida do possível, sempre devemos sim obedecer às leis de Deus. Em relação às leis, aos mandamentos, nós temos as suas divisões. Nós temos as divisões em leis morais, civis e cerimoniais. Quando eu falo das leis morais, está dizendo relação do homem em relação a Deus e do homem em relação ao seu próximo. O homem em relação a Deus: temerás somente o Senhor teu Deus, sirva ao seu Deus de todo o coração, não levante ídolos para ti. Exclusividade a Deus. Eu preciso buscá-lo, a minha moralidade com o Senhor. É assim que eu melhoro a minha moralidade com o Senhor. Em relação ao meu próximo, como eu já mencionei, não matar, não cobiçar, não é? As leis civis em relação à nação, as leis cerimoniais. As cerimoniais já dizem respeito às exigências para o culto no tabernáculo e futuramente o culto no
templo, culto no templo, como tem que ser, né? Como que vai construir o templo, qual é o material para o tabernáculo, onde eu vou colocar, qual é a função do altar do holocausto, qual é a função da mesa dos pães de propiciação, qual é a função do átrio, do santo, não é? Diz respeito a isso, diz respeito à cerimônia do culto, a importância da lei. Nós temos aqui também, eu quero mencionar o nosso pastor Wellington, que está aqui conosco, o presbítero Irineu Roberto, que a hora que eles, claro, quiserem fazer uma colocação, vão fazer, não é mesmo? Eles vão levantar o dedinho e aqui para o lado direito eu vou saber que eles estão, vão fazer o seu esclarecimento. A importância da lei. Agora nós chegamos na questão: seguir a lei de Moisés ou de Jesus? Lei ou graça? Veja bem, nós precisamos entender que cada um tinha propósitos específicos em relação ao seu tempo. Quando você peca, quando nós pecamos, nós precisamos matar um novilho hoje? Não, porque o sacrifício perfeito já culminou-se em Jesus. Nós precisamos hoje ir até o sacerdote, precisamos dessa orientação. Eu pequei, sacerdote, eu preciso que o Senhor queime o meu sacrifício para que Deus perdoe. Não, para este propósito hoje já temos o perfeito sacrifício, Jesus Cristo, que morreu por nós. Mas quando agora, vindo Jesus, que nos ensina o amor como lei maior, porque é interessante, quando ele está no seu ministério, os fariseus, tão catedráticos na lei, tão dominadores da lei, eles tinham dificuldade de compreender. Poxa, como que esse homem cura no sábado? Como que esse homem visita a casa de um publicano, de um pecador? Como que esse homem perdoa uma adúltera? Olha só, tem uma novidade aí, porque pela lei, olho por olho, dente por dente, não é verdade? É assim, mas aí agora vem Jesus, ensinando mais pelos seus exemplos. Agora nós temos o amor. E em certa ocasião Pedro questiona: Jesus, se eu for afrontado, eu tenho que perdoar quantas vezes? 7 vezes? Aí Jesus diz: 70 vezes 7, porque ele revogou o pecado proporcional. Agora era o perdão, era o amor. Tem que perdoar, tem que amar. Agora a graça, ela é extensa, ficou um pouco mais leve, mas não leve no sentido de que sou livre para pecar, não, mas sou livre do pecado. Olha que interessante, existe a prisão que te liberta e a liberdade que te aprisiona. Como assim? Quando você acha que você é livre, eu sou livre, eu vivo segundo a vontade aqui do meu coraçãozão aqui, eu posso fazer isso, eu posso me envolver com isso. Você acha que isso é liberdade, mas isso é a liberdade que te aprisiona, porque na verdade é o que ofende a Deus, é o que desagrada a Deus. Agora, quando você está lendo o que Deus quer, entendendo o propósito de Deus, não, Deus, Ele me orienta nisso, Ele me orienta naquilo, mas parece que dá aquela sensação que você é preso, que tá aí, uma sensação estranha de que você é limitado em relação àquilo que você pode fazer, mas aí você é livre, porque você é livre do engano do coração. As leis de Deus nos livram do engano do nosso coração,
Porque as leis do coração são temporárias, as leis de Deus são fixas. Ele sabe, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele é o engenheiro principal da nossa estrutura. Ele sabe o que é melhor para nós, não é verdade? Nós vamos ouvir aqui o pastor Wellington, ele vai fazer um comentário com a gente aqui. Fique à vontade, pastor. Eu achei interessante o que você falou, né, sobre as leis, Daniel. De fato, eu não preciso de uma lei, tá? Só fazendo uma analogia aqui, uma comparação, para me dizer que eu tenho direito à vida. Intrinsecamente, dentro de mim, eu já tenho isso estabelecido no meu coração. Olha, eu nasci, ponto, eu tenho direito à vida. Contudo, um exemplo aqui bem claro, a Constituição e o Código Penal disciplinam para que ninguém atente contra aquilo que eu tenho convicção dentro do meu coração. Fazendo um paralelo a isso, a graça de Deus está estabelecida no meu coração, mas a lei, o decálogo, conforme estamos estudando aqui hoje, vem para me lembrar do compromisso e do conserto que Deus teve comigo. E essa lei fica como um martelo todos os dias na minha cabeça, e lembrando que eu não posso ir contra aquilo que Deus pré-estabeleceu, nos seus mandamentos. Exatamente, uma colocação feliz do pastor Wellington. E é interessante isso por quê? Porque ali temos as leis, mas só que quando nós observamos o apóstolo Paulo, o que ele orienta aos Gálatas, aos Colossenses? Olha, ele diz assim, ele fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. O que Paulo diz? Isso no Novo Testamento. O que Paulo diz, obras da carne? Ora, olha, a lascívia, a impureza, a mentira, a raiva, a inveja, tudo isso é obra da carne, errado. E a lei também diz isso, só que a lei tipifica a ação. Paulo está dizendo sobre aquilo que encoraja. Por exemplo, a lei diz: não olhe a propriedade alheia, não cobice o que é do teu próximo, A lei diz isso. Aí Paulo diz o quê? Não tenha inveja. A inveja é a transgressão, não é mesmo, aliada à atitude. O que Paulo ensina casa-se certinho, aglutina-se com o que a lei diz. As orientações de Paulo. A lei diz: busca o teu Deus, somente ao seu Deus o adorarás. Paulo diz nas suas orientações: busca a Deus, produz o fruto do Espírito em você. Então se casa, isso não há separação nisso. Mas Jesus nos dá um mandamento agora, o amor é maior, agora tem que amar. E o que Paulo escreve? Ele escreve aos romanos isso, que também tinha uma certa dificuldade em entender. Ele diz assim, quem ama, cumpre a lei. Opa! Quem ama, cumpre a lei. Quem ama não cobiça. Quem ama, ajuda. Não é verdade? Quem ama não ensoberbece. Então ali é tudo no amor, tudo na semente principal, que é o amor. Jesus cumpre a lei integralmente, aliviando, mas não fazendo com que a lei perca a sua função. Agora aqui é uma coisa interessante, que Paulo viveu e que eu e você vivemos com certeza todos os dias. Vamos lá aos Romanos no capítulo 7, aí Paulo diz assim, o único, presta bem atenção nisso, o único jeito de não quebrar a lei é não ter nenhuma lei para quebrar. Ele diz isso. Como que eu não quebro a lei? Eu só não quebro a lei se não houver nenhuma lei para quebrar. Por exemplo, se não tiver escrito que usar gravata vermelha é errado, eu vou estar usando essa gravata vermelha aqui, minha consciência está tranquila, não está dizendo que é errado. Mas há um decreto, usar gravata vermelha é errado. Opa, já há um confronto na minha consciência. Se eu usá-la aqui, eu já estou em desequilíbrio de entendimento, porque eu sei que ela é errada, que é errado, não é? Então agora eu sei que isso é errado. Paulo diz, se há erro, é porque a lei disse que é errado. Aí ele pergunta assim, mas eu estou sugerindo que a lei é má? Não, claro que não, de forma alguma. Eu não conheceria o pecado a não ser pela lei.
Se não diz que roubar é pecado, a pessoa vai roubar, o indivíduo vai roubar e não tem pecado, não tem erro. A partir do momento que roubar é errado, você sabe que é errado. Aí ele diz assim, ó: eu não saberia que a cobiça é pecado se a lei não dissesse. Como a lei diz que é pecado a cobiça, eu sei que eu não posso cobiçar. Porém, agora eu sabendo que a cobiça é errado, isso fica mais forte em mim, isso se intensifica. É o que todo mundo fala, o desejo pelo proibido, né? Voltando à gravata, se eu sei que eu tenho vontade de usar gravata, a lei diz que eu posso usar, eu tenho uma vontade X, aí a lei diz que eu não posso usar, a minha vontade de usá-la aumenta, é intensificada. Como que pode uma coisa dessa, né? É algo muito interessante de se pensar. Por quê? Porque o pecado se aproveitou da lei. Porque ele pergunta, então a lei é errada, é a lei que nos condena? Não, a lei de Deus ela é boa, mas o pecado usa isso para fins devastos, para fins de morte, porque a lei não leva à morte, é o pecado que leva à morte, é a forma intensa de produzir em você a vontade de fazer aquilo que não pode, não é verdade? Não, o pecado fez isso para seus fins em mim, pegando o que era bom e tornando perverso. Só que ele diz lá no final, mas ainda que os meus membros, ainda que o meu homem esteja preso à lei do pecado, o meu espírito está preso à lei de Deus. Ainda que eu faça aquilo que eu não posso fazer, mas eu faço involuntariamente, o meu entendimento reconhece que isso é errado, porque o meu entendimento está preso em Deus. Então esse conflito que Paulo passa, todos nós passamos, né? Não tem como servir a Deus e não ter conflitos, porque a nossa vida é assim, não é verdade? Estamos em conflito com o que a Bíblia ensina e com o que nós achamos que tem que ser, com o que às vezes a sociedade diz que tem que ser. Mas adiante aqui, em relação aos 10 mandamentos, outra coisa, a gente tem que evitar entrar em questão infrutífera, né? Porque falar de 10 mandamentos às vezes faz com que as pessoas entrem em questões que não vão agregar em nada, não vão melhorar em nada. E Tiago diz isso, ó: se você cuida ser religioso, então viva essa religião aqui, ó, a verdadeira religião. Ame e cuide dos órfãos e viúvas, sirva a Deus de todo o seu coração e guarde os seus mandamentos. Porque não adianta você querer dizer que é religioso e não refrear a sua língua. Ele diz da língua. E a língua aqui não quer dizer só no sentido de fofocar ou não, mas de trazer questões que não agregam em nada. Quantas pessoas hoje ficam em discussões que fazer ou não fazer, pode ou não pode, às vezes é uma coisa que não vai acrescentar algo em você. Vai sim, porque eu consigo mostrar que eu sei mais que ele. E na verdade o caminho não é esse, não é verdade? É para nos aprimorarmos. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá. A lei salva? Não. O justo é justificado pela fé em Jesus. Então por que eu preciso da lei? Porque a lei ela melhora o nosso comportamento. A lei diz respeito às coisas boas que nós fazemos. Ora, mas se não é pelas obras que eu sou salvo, como que fica isso? As suas obras é o fruto da sua fé. Se você tem a obra boa, é pela sua fé em Jesus Cristo, aprimorando sim nas leis de Deus. Aí nós vemos a diferença entre Israel e a igreja. Israel sempre ali pelo comportamento, não é verdade? E hoje a igreja pela fé, porque não conseguia-se mais pagar o pecado do povo.
Não adiantava. O sacrifício sacrificava, o homem não conseguia mais, não é verdade? Então veio o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para nos aliviar. O que ele diz? O meu fardo é leve. Toma o meu fardo. Os fariseus queriam colocar o quê? O jugo, o entendimento da lei de forma a julgar o povo. A julgar. Jesus não, tem que amar. Toma o meu fardo é leve. Nós damos importância à lei pela vontade de Deus nas nossas atitudes. A nossa salvação é pela fé genuína em Jesus. Aí eu mencionei no começo, isso agora trazendo em relação à ética, a ética objetiva e subjetiva. A ética subjetiva, aquilo que eu acho que eu tenho que cumprir. Subjetiva, eu acho que eu tenho que fazer isso, eu vivo segundo a minha função. A ética objetiva, aquilo que Deus Ele quer que você faça. Nosso irmão presbítero Irineu Roberto também vai estar trazendo um comentário juntamente conosco aqui. Pode falar, Neto. Daniel, na verdade aqui, você falando de código de ética, o que seria um código de ética? Em todos os lugares que a gente trabalha, vamos dizer, na nossa empresa, existe um código de ética interno da empresa, aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer. Então, quando a gente entra nesta empresa, é nos apresentado este código de ética, e ali eu tenho que respeitar. Então, na verdade, resumindo, o que é um código de ética? É justamente princípios que norteiam a vida. Então, isso é um código de ética, tá certo? Então, para que nós tenhamos uma vida tranquila, respeitando e obedecendo aquilo que nos é informado. O código de ética, para nós termos uma vida tranquila dentro de uma empresa, é respeitar o código. Transgredido aquilo, pode resultar no quê? Uma justa causa no colaborador, no funcionário desta empresa, baseado naquilo que ele já conhece quando entrou nessa empresa. Assim também os mandamentos do Senhor, que nos mostra o que nós podemos, o que não podemos fazer. E como é interessante observar que como as pessoas têm dificuldade em cumprir a ética, né? Como as pessoas têm dificuldade. Hoje nós vivemos o momento da opinião formada. Hoje todo mundo tem opinião formada. É claro que o conhecimento é bom, nós devemos buscar, mas temos que tomar cuidado com a opinião formada que confronta uma ética já estabelecida. A verdade é que na maioria dos casos o homem parece que ele quer viver por conta própria, né? Não quer seguir ética. Lá no trabalho tem que chegar ao horário tal, senão vai ser descontado o seu salário, né? Tem que trabalhar com a roupa tal, com a calça cor tal. É o que ele tem que seguir, é a norma, e não tem conversa, é aquilo e é aquilo. Não dá para, mas eu acho, não está sendo aberta a oportunidade para o achismo seu em relação à ética. Aí entra a ética subjetiva, aquilo que o homem faz da sua cabeça. Quero fazer, eu vou fazer, é do meu jeito, é dessa forma. O que Jeremias fala? Perverso e enganoso é o coração do homem. Não é só enganoso, não. A gente fala só enganoso, mas ele é perverso também. Ele é perverso. A perversidade. Ele não está colocando isso, talvez seja perverso. Não, o coração do homem é enganoso e perverso. Então melhor é confiar na ética objetiva, que é de Deus, do que na ética subjetiva, que é esse coração aqui, perversão aqui, enganoso. Não é verdade? Então temos que nos colocar, sim, diante das ordens de Deus. A validade eterna dos princípios legais. Nós entendemos que a lei, Jesus aperfeiçoou a lei, finalizando já, tá bom? Jesus, ele aperfeiçoou a lei. Nele há o sacrifício perfeito. Nós entendemos a graça extensa
para as nossas vidas hoje. Nosso pastor Wellington também irá fazer um comentário. Fique à vontade, pastor. Obrigado, Daniel. O importante é ressaltar aqui que a lei ela não só disciplinava um padrão de comportamento, mas estabelecia também um parâmetro para a boa convivência. Porque a partir do momento que eu não furto, que eu não roubo, que eu não faço isso, não faço aquilo, eu estou mantendo uma boa convivência com o Beto, com o Daniel, com o Júnior. Então, a lei do Senhor, o decálogo, os 10 mandamentos, não só estabelecia disciplina para aquele que a transgredia, mas também impunha um parâmetro de comportamento e de boa convivência para aquele povo que estava atravessando aquela situação no deserto. E com leis, o povo já tinha dificuldade, não é mesmo? Imagine sem. Nós precisamos sim de regras, todos nós precisamos de regras, desde a criança até o mais velho, todos nós precisamos de regras sim, tanto dentro da nossa sociedade, como as regras de Deus para as nossas vidas. Nós estamos nessa manhã gratos a Deus, obrigado pela sua presença, estudando a palavra do Senhor. Medite também na sua casa, faça as leituras referenciadas na lição, para que você melhore a elaboração do entendimento da palavra em você. Fico muito feliz nesta manhã, e agora neste momento chamo o presbítero Noirineu Roberto, que estará fazendo as considerações. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa ministrada pelo nosso irmão Daniel, e com certeza ficou gravado aí no seu coração. É interessante, talvez você está olhando aqui, o microfone está bem acima da minha cabeça, mas não temos que mexer. Vem à minha mão o microfone com fio. Amém? Até porque também a estatura do meu irmão é bem maior que a minha. Vamos lá, meus irmãos, para um encerramento. Algo me chamou a atenção aqui no texto áureo, só para finalizar. É interessante que o texto áureo ele diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Eu fiquei questionando, fé fingida, como assim? Fé fingida. Obrigado, Júnior. Então, o que é uma fé não fingida? Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o que é uma fé não fingida? É justamente aquilo que não é duvidoso. Paulo está dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Você pode fingir sua fé? Pode até fingir sua fé, mas não é bíblico. Quando a gente olha para uma passagem, e já vou para o encerramento, a gente vê Pedro preso e a igreja orando. E aí a Bíblia vai nos mostrar que Pedro é resgatado, é tirado da prisão. E quando Pedro chega em casa, que ele bate na porta dos respectivos irmãos que estavam orando, o que acontece? Diz que uma menina do nome Rod vem recebê-lo na porta, e ela vê que realmente é Pedro, e volta toda alegre e feliz para comunicar aos demais irmãos que Pedro havia sido solto. E o que acontece? Entrou a dúvida: não pode ser, Pedro está preso. Ou seja, orou para que o milagre acontecesse e gerou uma dúvida. Então nós temos que não ter uma fé fingida, é crer que se eu orar por uma abertura de porta vai acontecer, se eu orar para alguém ser curado, vai acontecer. Se nós orarmos por um avivamento, creia, vai vir um avivamento, e eu creio que virá um avivamento, amém? Graças a Deus por esta palavra. E nós concluímos dizendo o seguinte: é de fundamental importância entender que para o Antigo Testamento toda a conduta era controlada pela letra da lei, não pela consciência.
e o homem estava mais preocupado com as suas atitudes perante o Senhor do que perante os homens. No Novo Testamento, no entanto, o apóstolo Paulo afirma que o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém, meus irmãos? Nós estamos finalizando essa escola bíblica dominical, agradecendo ao nosso irmão Daniel pela palavra maravilhosa que ele trouxe aqui ao entendimento, e você que na tua casa dispôs esse período para estar acompanhando conosco esta live, até que o Senhor permita-nos estar aqui com toda a igreja participando da escola dominical. Agradecer ao pastor Wellington também, ao nosso irmão Nelson, ao Denis, a Denise e ao Pedro Júnior por esta cooperação aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até a noite, onde estará sendo apresentado mais uma live do culto da família para você e toda a sua casa. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meus irmãos, bom dia a todos que nos acompanham aí na live. Muito obrigado por ter ficado conosco, por ter compartilhado, comentado, curtido. O seu feedback é importante. O nosso intuito aqui é que vidas sejam edificadas pelo poder da palavra do Senhor. E eu tenho certeza, tenho a convicção de que você, a sua casa e a sua família foram edificadas. Aleluia. Onde você estiver, em reverência ao Senhor, curve a sua cabeça. Eterno e bendito nosso Deus, na tua santa e bendita presença nós aqui estamos, para sermos gratos a ti por este dia, por esta manhã maravilhosa na tua presença. Obrigado, Jesus, por ter falado conosco, por ter usado o Daniel como instrumento nas tuas mãos. Nós sabemos, e é bem verdade, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, Senhor, ensina-nos a guardarmos este ensinamento precioso em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Fique conosco, dê-nos um dia repleto de bênçãos na tua presença. É o que nós te pedimos, ó Deus, e certos, convictos de sermos atendidos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Onde você estiver em um ato de fé, estenda as suas mãos. Que o grande amor do nosso Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a orientação do nosso doce amigo Espírito Santo esteja com você e com a sua casa, em nome do nosso Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.